3 pessoas estão usando o banheiro de um hospital. Tente descobrir qual delas é uma mulher grávida. É a que está usando tênis com cadarços desamarrados. Geralmente é difícil para uma gestante se abaixar para amarrar os cadarços. 2 pessoas nasceram no mesmo momento, mas elas não comemoram seus aniversários no mesmo dia. Como isso é possível? Elas nasceram em fusos horários diferentes. Em um desses fusos, já é o dia seguinte. O investigador Bernardo estava jantando na cozinha de sua casa. De repente, ouviu gritos vindo da casa dos vizinhos e correu para lá. A porta estava aberta. Quando entrou, viu um paramédico curvado sobre um homem deitado no chão. Assim que viu o detetive, o cara exclamou: "Ele caiu da escada. Por sorte, está apenas inconsciente. Preciso levá-lo para um hospital." O investigador não pensou 2 vezes, chamou uma ambulância e prendeu o homem ali mesmo. Por quê? Quando o investigador estava indo para a casa dos vizinhos, não viu nenhum carro lá fora. Então, como esse paramédico havia chegado lá? E como soube que precisavam dele na casa? Você não nasce com eles, mas os ganha depois. Passados alguns anos, os perde. E depois os ganha de novo, embora eles sejam diferentes. Muitos anos depois, eles podem desaparecer novamente. O que são eles? Eles são os seus dentes. Um criminoso apareceu em uma cidadezinha e 2 jovens desapareceram. Neste exato momento, uma terceira está sendo levada. Quando ela recobra os sentidos, vê que está dentro de uma cisterna, com mais 2 garotas. A cisterna não é muito funda, então elas decidem tentar sair de lá. A mais baixa e mais magra delas sobe em cima das outras 2, não consegue alcançar a borda. O que as garotas podem fazer para sair de lá? A mais alta delas deve ficar no topo. Ela tem braços mais compridos e facilmente alcançará a borda da cisterna. Você está perdido em uma floresta em pleno inverno. De repente, avista uma cabana. Está escuro e frio lá dentro. Só há uma vela sobre a mesa e uma lareira em um canto da casa. Você tira sua caixa de fósforos do bolso e vê que só restou um palito. O que deve acender primeiro? O palito, claro. Era inverno quando um casal de idosos acabou de construir uma casa novinha em folha. O marido ficou responsável pela construção, enquanto a esposa se declarava uma decoradora nata. A casa ficou linda. Muito orgulhosos, eles convidaram seus netos adolescentes para conferir o trabalho. Mas 1 hora depois, um neto e 2 netas já tinham quebrado várias janelas. Também derrubaram a cerca, tiraram as decorações e acabaram com o teto. E o mais bizarro é que o casal de aposentados não pareceu se importar. Os 2 apenas sorriam, olhando para os adolescentes. O que será que estava acontecendo? Os avós fizeram uma casinha de biscoito e convidaram os netos para comê-la. O preço de 5 é R$25 e de 25 é R$50. Se comprar 255, você pagará R$75. O que é isso e quanto custa cada item? Você está comprando números para colocar na sua casa. Cada um custa R$25. Em uma segunda-feira chuvosa, um carro atropelou uma mulher na calçada e o motorista fugiu sem prestar socorro. Ainda bem que ela não se machucou tanto. E até conseguiu descrever o veículo antes de ser levado ao hospital. Era uma van verde. O acidente aconteceu em uma cidade pequena, então a polícia descobriu rapidinho que havia apenas 3 carros assim no município. Eles encontraram os proprietários dos veículos e os interrogaram. O Gustavo disse: "Minha irmã participou de um show em outra cidade. Eu a levei lá e esperei o show acabar para trazê-la de volta." A Ângela explicou para a polícia que estava ocupada com tarefas de casa. Cuidou do jardim, lavou o carro e fez mais um monte de coisas. O Lucas falou que estava doente e por isso passou o dia inteiro de cama, tomando chá quente. Os policiais perceberam na hora quem estava mentindo. Quem?
Estava chovendo, lavar o carro e cuidar do jardim com um tempo assim? Isso é muito suspeito. A Angela certamente está mentindo. Um homem estava em um prédio de 8 andares quando o incêndio começou. Ele pulou a janela, mas não teve um arranhão sequer. Como isso é possível? Ele pulou da janela do primeiro andar. 2 jovens estão perto de um rio. Os 2 querem chegar ao outro lado. É verão e o rio não está congelado. Mesmo assim, eles conseguem chegar ao outro lado do rio. Como? Eles estão em lados opostos do rio. Uma cidade tinha uma lei esquisita. Todos os homens que viviam ali deveriam estar barbeados, mas nenhum homem tinha permissão para se barbear. A única pessoa da cidade que estava autorizada a fazer a barba deles tinha 40 anos. Mas, sendo assim, quem barbeava essa pessoa? Não precisava. Quem fazia a barba deles era uma mulher. Davi e sua esposa Jéssica se mudaram para outra cidade. O lugar não era grande. Para os habitantes locais, a chegada de novos moradores era um acontecimento. Por isso, no dia seguinte, os vizinhos curiosos do casal vieram dizer olá. A Karen se apresentou e disse que tinha certeza de que seriam grandes amigos. Ela até fez cupcakes para o Davi e a Jéssica. A senhora Oliveira disse aos recém-chegados que morava na cidade há quase 80 anos. A Betty estava super animada. Um homem veio morar na nossa cidadezinha e é tão bonito. Que notícia maravilhosa! 2 das vizinhas pareciam um pouco assustadoras e apenas uma parecia normal. Qual delas? A Karen decorou os cupcakes com algo que parece meio suspeito, como olhos. A Betty ficou muito empolgada com o Davi. Quanto à senhora Oliveira, ela certamente sabe muitas coisas sobre a cidade e seus habitantes. Ela pode ser uma fonte útil de informação. E ela preparou uma sopa para eles. A esposa do Bruno lhe disse para cozinhar vários ovos e ele tinha que fervê-los por exatamente 2 minutos. Ela deixou para o marido 3 ampulhetas, de 3, 4 e 5 minutos. Como ele pôde ferver os ovos por exatamente 2 minutos? O Bruno esperou até que a água começasse a ferver. Em seguida, virou as ampulhetas de 3 e 5 minutos. Quando aquela de 3 minutos acabou, Bruno colocou os ovos na água. E quando o tempo de 5 minutos acabou, ele tinha seus ovos perfeitamente cozidos por 2 minutos. Era a primeira vez que o Edu andava no seu iate novo. Mas o homem parecia estar sem sorte naquele dia. Uma forte tempestade afundou o iate e ele mal teve tempo de chegar à superfície. Meio inconsciente, ele acabou em alguma praia. De manhã, o homem percebeu que estava preso em uma pequena ilha deserta, sem rádio, sem telefone celular, sem qualquer meio de comunicação. E a ilha não tinha árvores para fazer um sinal de fumaça. No terceiro dia, o Edu notou um pequeno avião circulando no céu sobre a ilha. Será que estavam procurando por ele? Mas a aeronave estava voando muito alto e o piloto não conseguiu vê-lo. Ainda assim, o homem fez algo e logo foi pego por um helicóptero de resgate. Como ele atraiu a atenção do piloto? O Edu pegou algumas pedras e as usou para escrever SOS na areia. A Ellen morava em Singapura com seu marido Dennis. Certa vez, ela disse ao marido que queria visitar a tia que mora na Itália. Dennis não se importou, mas ela pediu à esposa que lhe enviasse uma foto assim que chegasse na Europa. Quando a Ellen chegou em Roma, mandou uma selfie para o Dennis. Abaixo da foto escreveu: "Tchau, da Itália. Acabei de chegar." Depois de olhar a foto, o Dennis percebeu que sua esposa havia mentido para ele. Como ele soube? Na foto, o relógio na parede mostra exatamente a mesma hora que o relógio da cozinha, que é em Singapura. Portanto, se a Ellen estivesse em Roma, o relógio mostraria uma grande diferença de fuso horário. Um dia, Cristiano decidiu que precisava desenvolver suas habilidades de pensamento lógico. Ele encontrou um tutor e passou a visitá-lo para fazer aulas particulares. Mas esse professor tinha um hábito interessante. Perto do final de cada lição,
Ele sempre dava vários enigmas para o Cristiano resolver. Ele não podia ir para casa até que os resolvesse. Nesta sexta-feira, o primeiro enigma foi assim: como você pode transformar six, que é o número 6 em inglês, em um número ímpar? Complicado. Como? Removendo a letra S, ele vira X, que é 9 em algarismos romanos. Mas ele sabia que era apenas o começo. O próximo enigma foi ainda mais difícil. É fina, mas quando a água respinga nela, não é absorvida. Quando atingida, ela muda de cor. Ela cobre uma coisa incrivelmente complexa. No entanto, é super flexível. O que é? A princípio, o Cristiano não tinha ideia. Ele teria que ficar e decifrar enigmas até meia-noite. Felizmente, em um momento, ele se deu conta. É a pele. O tutor do Cristiano ficou impressionado com o progresso do rapaz. Ok, disse ele. Mais um enigma e você pode ir para casa. 3 médicas disseram que o Raul era irmão delas, mas o Raul alegou que não tinha irmãos. Quem estava mentindo? O Cristiano percebeu imediatamente que todos estavam dizendo a verdade. Todas as médicas eram irmãs do Raul. Ufa, ele finalmente poderia ir para casa. Na manhã seguinte, a uma forte nevasca, Jorge saiu de casa e parou nos trilhos do carro. Ele viu que havia 2 vezes mais neve em cima da sua garagem do que na garagem de seu vizinho. Ainda assim, ele não ficou surpreso ou chateado. Por quê? A garagem do Jorge é 2 vezes maior que a do seu vizinho. Não surpreende que também tenha o dobro de neve. A Alice foi para a praia nas férias e conheceu 3 caras lá. Eles eram amigos, mas isso não os impediu de ficarem tentando impressionar a garota. À noite, todos se encontraram em um restaurante para jantar. E eles começaram a contar sobre suas aventuras para ela. O Samuel se gabou. Eu sou piloto e já viajei pelo mundo todo. O Luiz disse: certa vez participei de uma expedição para o Polo Norte. Foi incrível, pois vi pinguins e ursos polares lá. O Júlio interrompeu. E eu sou astronauta. Quando estive no espaço da última vez, fiz uma caminhada no espaço. Queria ver nosso planeta lá de cima. Mas quase fui levado por um vento forte. Quem está mentindo querendo causar a melhor impressão? O Luiz e o Júlio estão mentindo. Os pinguins vivem perto do Polo Sul. E não há vento no espaço sideral. Lá há um vácuo quase perfeito. O André e o Gabriel são gêmeos. Eles nasceram com apenas 1 minuto de diferença. E o André é o mais velho dos 2. Mas por alguma razão misteriosa, eles comemoram seus aniversários com 2 dias de intervalo, uma vez a cada vários anos. Como isso é possível? O André nasceu às 23 horas e 59 minutos do dia 28 de fevereiro. Não era um ano bissexto. Então o Gabriel, que nasceu apenas 1 minuto depois, já nasceu no dia 1º de março. É por isso que durante os anos bissextos, eles têm 2 dias entre seus aniversários. A Michelle deu uma festa em sua casa. Ela deu falta do seu irmão e foi para o andar de cima procurá-lo. Quando se aproximou do quarto dele, ouviu risos. O irmão dela estava lá com alguma garota. Mas a Michelle não conseguiu descobrir quem era e ficou super curiosa. Então, depois que eles saíram do quarto, ela entrou lá e procurou alguma pista. Ela suspeitava de 3 garotas, a Lilian, a Sarah e a Nicole. Pouco depois, Michelle adivinhou com quem seu irmão estava namorando. Quem? Seu irmão estava namorando a Nicole. Tem um brinco no sofá. E a Nicole está usando só um brinco, igualzinho ao do sofá. Ela só pode ter perdido ele. Você sabe dizer qual dos alunos desta turma não é uma pessoa de verdade? O garoto do meio não tem sombra. Isso é super estranho. O Miguel tinha uma queda pela Eliana, sua colega de escola. Um dia ele resolveu escrever um bilhete para ela, convidando-a para sair. Mas infelizmente, ele não lembrava onde ela costumava se sentar. Você sabe dizer em qual carteira ele deve deixar o bilhete?
Observe a foto da Eliana. Ela está acenando com a mão esquerda, o que mostra que ela provavelmente é canhota. E só há uma carteira em que a caneta está à esquerda do caderno. Essa só pode ser a mesa da Eliana. O gerente de uma mercearia descobriu que alguém estava roubando bananas da loja todos os dias. O homem conduziu sua própria investigação e chegou a 3 suspeitos. Mas ele não podia acusar os clientes até ter 100% de certeza. Observe os suspeitos e diga quem é o ladrão de bananas. Veja o chapéu alto deste cara. É um lugar perfeito para esconder e roubar coisas. Ele deve ser o ladrão. O Bruno e a Gianni estão em Londres, a trabalho. Eles resolveram se encontrar em uma cafeteria à noite. Agora os dois estão dirigindo para lá. Você sabe dizer qual deles não está sendo muito esperto? O Bruno. Na Inglaterra, as pessoas dirigem à esquerda da via. E ele está no lado direito. No início da manhã, uma grande quantia de dinheiro sumiu do cofre de um escritório de contabilidade. Apenas 3 pessoas estavam lá naquela hora. Larissa, a contadora, diz que se ausentou por alguns minutos para ir ao banheiro. Eric, o gerente de software, afirmou que fez uma pausa para o almoço e não viu nada. José, o zelador, diz que passou a manhã toda limpando o segundo andar. E aí, qual deles está mentindo? O Eric. Como assim, pausa pro almoço? O roubo foi no início da manhã. Alguém estava roubando alimentos de uma mercearia. O gerente não conseguia descobrir quem era e contratou um detetive. Observe as gravações da câmera de segurança do ano passado e diga quem é o ladrão. É a mulher grávida, de cabelos escuros. Já se passou 1 ano e ela ainda está grávida. Outra coisa, o tamanho da barriga dela é sempre o mesmo. Só pode ser falsa. A Teresa estava passando o dia com seu namorado, o Dennis. Após o almoço, ela disse que tinha um assunto importante para resolver e saiu, voltando 2 horas depois. Assim que entrou em casa, a Teresa percebeu que ele a estava traindo e terminou tudo com ele. Como ela descobriu isso? Veja só o pescoço do Dennis. Tem uma mancha de batom nele. É vermelho, mas a Teresa está usando batom rosa. Ou seja, não é dela. O Dr. Roberto, um dos melhores cirurgiões do país, chegou em sua empresa de seguros. O homem diz que foi roubado à noite, na rua. O atendente perguntou se o Dr. Roberto se lembrava de algum detalhe específico sobre a aparência do criminoso. E ele respondeu que não. Tudo tinha acontecido tão rápido. E, para piorar, ele tinha problema de visão. O atendente se recusou a abrir uma investigação. Ele disse que o Dr. Roberto estava mentindo. Ele não tinha sido roubado coisa nenhuma. Por que o atendente não acreditou no médico? O Dr. Roberto é um cirurgião. Não daria para exercer tal profissão enxergando mal. Ou seja, ele mentiu. Em uma cidadezinha, alguém roubou todos os nuggets de frango de um supermercado. O proprietário ligou para a polícia e eles vieram investigar o caso. Havia 3 suspeitos que estavam na loja no momento do crime. A dona Wanda diz que sua família era vegetariana, então ela nem passava perto das carnes. O Sr. Martinho diz que precisava voltar para casa urgentemente, pois tinha uma videoconferência. Ele não podia perder tempo com aquilo. E o Tomás simplesmente afirmou que não tinha roubado nada. Quem é o ladrão? A dona Wanda. Ela disse que sua família era vegetariana, mas atrás dela tem um frango assado quentinho esperando na mesa. A Gisele estava andando pela floresta. Quando começou a escurecer, a jovem tentou encontrar o caminho de volta para casa, mas se perdeu. Depois de andar um bocado, ela encontrou a casa de uma bruxa e pediu ajuda à velha. A bruxa topou levá-la para casa, mas só com uma condição. Ela entregou um pedaço de corda para Gisele e disse: "Coloque-a em qualquer lugar. Se eu puder dar um passo por cima dela, você ficará comigo pelo resto da sua vida. Se eu não conseguir fazer isso, mostrarei o caminho que leva à sua casa." O que a Gisele deve fazer?
A Gisele deve colocar a corda encostadinha na parede. Assim, a bruxa não conseguirá dar um passo por cima dela. Era aniversário da mãe de Abigail, e ela queria comprar o melhor presente de todos. O problema é que a garota não tinha ideia do que poderia ser. Então resolveu acessar o computador da sua mãe e ver o carrinho de compras dela, para ver o que estava salvo lá. Quando a Mamis saiu para trabalhar, a jovem entrou em seu escritório e ligou o computador. Era preciso inserir uma senha, e a Abigail não sabia qual era. Havia um papelzinho grudado no teclado e era uma pista. 2, maçã. 1, banana. 3, laranja. 2, kiwi. 1, limão. Você consegue adivinhar qual é a senha? Cada número representa uma letra da palavra. 2. Maçã indica a segunda letra, que é A. Então temos B-R-I-I-L. A senha é abril. Uau! A mãe dela gosta mesmo de frutas. Uma senhora foi ao supermercado e saiu de lá assim que pagou sua compra. Alguns minutos depois ela voltou, dizendo que havia esquecido a carteira em cima do balcão do caixa. Mas o objeto não estava mais lá. A mulher ligou para a polícia e denunciou o roubo. Um detetive interrogou as pessoas que estavam na loja quando tudo aconteceu. Sofia, a operadora do caixa, afirmou que não tinha visto a carteira depois que a senhora pagou. Roberto, um piloto que estava fazendo compras lá, disse que não tinha visto nada, porque não estava com os óculos. Marcos, um paisagista, falou que estava em outra parte do supermercado e que não tinha percebido nada. E aí, quem roubou a carteira? Foi o Roberto, o piloto. Ele parece ser bem cego sem seus óculos, então certamente não é piloto coisa nenhuma. Por que o cara precisou mentir sobre sua profissão, hein? O irmão da Amélia, o Nélio, era um cientista maluco. No ano passado, ele trabalhou duro em uma máquina do tempo. Um dia entrou correndo no quarto da Amélia, gritando de alegria. Deu certo! O Nélio tinha criado uma máquina do tempo que funcionava perfeitamente. Ele disse que já tinha testado o invento e conversado com William Shakespeare, com a princesa Diana e até com Sherlock Holmes. A Amélia não acreditou em uma só palavra do que o irmão disse. Por que será? Mesmo se o Nélio tivesse mesmo conseguido inventar uma máquina do tempo, ele só teria conseguido conversar com pessoas que realmente existiram na vida real. Só que o cara diz que tinha falado com o Sherlock Holmes. Esse cara é um personagem de livro, programa de TV e filmes. Então está por toda parte. Uma mulher chamou a polícia dizendo que havia sido roubada. Ela contou que estava no banheiro de um restaurante, retocando a maquiagem. Alguém chegou por trás e a golpeou na cabeça. Então ela não tinha ideia de quem foi. A polícia a mandou para casa, se recusou a registrar o boletim de ocorrência. Por quê? Se ela estava retocando a maquiagem, obviamente estava olhando para um espelho. Então é claro que teria visto alguém chegando atrás dela. Ela mentiu e inventou a história toda. Pegue um chapéu de detetive e vamos direto para a Europa para desvendar um mistério. O Bruno estava viajando de Paris para Berlim de trem. Mas quando o trem chegou a Berlim, o rapaz não estava dentro dele. Seu amigo denunciou seu desaparecimento. Uma investigação começou e, em algum lugar entre Paris e Berlim, eles encontraram pistas interessantes. Havia pegadas que pertenciam ao Bruno e, alguns metros adiante, estava sua bagagem. O detetive encontrou a pessoa que estava sentada perto do Bruno. Seu nome era Samuel. O cara disse que o Bruno não tinha passagem. Então, quando viu o inspetor do trem se aproximando, resolveu fugir, jogando a mala para fora e depois saltando. O detetive não acreditou na historinha dele e prendeu o Samuel por ter empurrado o Bruno para fora do trem. Por quê? Veja para onde o trem está indo. Se a história do Samuel fosse verdadeira, a mala estaria atrás das pegadas do Bruno, não na frente. O Samuel empurrou o Bruno para fora do trem, depois jogou a bagagem. A Andresa saiu do trabalho e foi em casa no meio do dia, pois tinha esquecido alguns documentos importantes. Quando ela entrou no quarto, viu seu marido deitado na cama. Havia um paramédico ao lado dele. O homem estava inconsciente e o médico explicou que ele havia sido envenenado. Por sorte, o doutor ligou para a emergência a tempo, antes de desmaiar. A Andresa trancou a porta na hora e chamou a polícia. Ela disse que havia um falso paramédico em sua casa
que havia envenenado seu marido. Como a mulher sabia disso? Você deve ter notado que quando a Andresa chegou em casa, não havia nenhuma ambulância na rua. Isso é super suspeito. O William foi golpeado na cabeça e sequestrado. Quando acordou, estava trancado em uma sala. Ele tentou abrir a porta, mas obviamente ela estava trancada. Não havia nada ali além de uma caixa de madeira com 12 garrafas dentro e uma garrafa extra no chão perto da caixa. O William olhou por toda parte à procura de uma chave, mas não encontrou nada. Após pensar um pouquinho, ele percebeu algo e conseguiu encontrar a chave. Onde é que ela estava? Olhe para a garrafa que está no chão. Ela é idêntica às outras, mas por algum motivo está mais baixa que elas. Deve haver um fundo falso na caixa, e é exatamente lá que a chave está. Várias mulheres desapareceram em uma cidade pequena. A polícia procurou por meses, mas não tinha ideia do paradeiro delas. Um dia, um detetive teve sorte. Ele viu alguém com um capuz na cabeça que conferia com a descrição do criminoso. O seguiu e encontrou o lugar onde as mulheres estavam sendo mantidas como reféns. Mas quando ele arrombou a porta, havia apenas 3 mulheres. Todas disseram que haviam sido trancadas naquela sala pequena. Mas o detetive soube na hora que uma delas não era uma vítima. A primeira disse que seu nome era Emília e que estava ali havia 1 ano. A segunda mulher, a Ariana, falou que estava ali havia 6 meses. E a terceira, a Bruna, afirmou que estava naquele cativeiro havia meses. Quem será que está mentindo? A Emília está mentindo. Olhe para o cabelo dela. Acabou de ser pintado, mas ela disse estar ali há 1 ano. O cabelo da Ariana também é pintado, mas dá para ver as raízes escuras que cresceram. 3 tartarugas estão andando uma atrás da outra. A primeira diz: há 2 tartarugas atrás de mim. A segunda diz: tem uma tartaruga atrás de mim e outra à minha frente. A terceira diz: há 2 tartarugas à minha frente e mais uma atrás de mim. Ué, como assim? Elas estão andando em círculo e bem devagar. Em uma fazenda tem uma vaca, 2 cavalos e um gato. O fazendeiro Jota foi para lá acompanhado do seu cachorro, o Floquinho. Quantos pés há nessa fazenda? Só 2. As vacas e cavalos têm cascos e os gatos e cachorros têm patas. Só o Jota é que tem pés. Você está preso em um castelo medieval, bem longe da civilização. Cara, que férias são essas, hein? Não dá pra pular pela janela, pois a parede é alta demais. A única árvore perto da janela não parece ser robusta o suficiente para aguentar o seu peso. Porém, há 3 portas, e uma delas pode te libertar desse lugar. Atrás da primeira porta tem um fogo feroz. Atrás da segunda, há centenas de cobras venenosas. E atrás da terceira tem um labirinto escuro como um breu. Vai saber a surpresa que o espera lá. E aí, qual das portas você escolhe? A terceira porta, você só precisa quebrar o galho da árvore, transformá-lo em tocha acendendo ele na primeira sala e passar pelo labirinto. Pelo menos você conseguirá ver para onde está indo. A Maria mora em Paris e uma vez a cada 2 semanas ela vai a Saint-Tropez para visitar sua avó. Ela comprou uma passagem na máquina, terminou seu café e foi para o trem. Mas naquele fim de semana alguma coisa deu errado e ela não conseguiu chegar a Saint-Tropez. Por que não? Ela comprou a passagem errada. Nela está escrito Saint-Tropez, Paris, mas ela precisa de uma Paris Saint-Tropez. Quando tentou entrar no trem, o condutor lhe disse que a passagem estava errada e não dava mais tempo de trocá-la. A Emília é uma grande fã de coisas cor-de-rosa.
Ela mora em uma casa rosa de um andar. Tem um gato rosa, um cachorro rosa, um hamster rosa, paredes rosa, portas cor-de-rosa e até uma geladeira rosa. De que cor é a escada da casa dela? Não tem escada lá. Ela mora em uma casa de um andar só, lembra? Acho que essa casa deve chamar bastante a atenção de quem passa na rua. O Márcio participou de um programa de TV onde tinha que responder algumas perguntas difíceis. Ele estava indo muito bem e já tinha conseguido responder 14 das 15 perguntas. Ele estava super nervoso, pois se acertasse a última pergunta, ganharia o grande prêmio, R$1 milhão. O que é tão grande quanto um elefante, mas não pesa nem 1 grama? O Márcio gritou a resposta empolgado e agora é um milionário. Qual foi o palpite dele? A sombra dele. Ela é do tamanho de um elefante, mas não tem peso algum. O gelo derrete quando você o aquece, mas se me aquecer, eu solidifico. Você tem 7 segundos para descobrir quem sou eu. Eu sou um ovo. Ei, não me quebre. O Paulo saiu para tirar algumas fotos da natureza para o seu blog. Enquanto caminhava pela floresta, ele caiu em um poço profundo. Ele até tentou escalar as paredes do buraco, mas quando se segurou em uma pedra, ela saiu do lugar e a água começou a jorrar. O poço estava se enchendo rapidamente. Paulo viu uma bola vazia, um barril vazio e uma tábua. O que ele deve usar para sair do poço? A bola vazia é muito pequena e tem um rasgo em um dos lados. A tábua não suportaria o peso dele. Então, a melhor opção é o barril vazio. Só ele pode fazer o Paulo boiar. O Antônio terminou seu curso de contabilidade na universidade. Seus colegas de apartamento resolveram testar a inteligência dele. Eles pegaram 3 envelopes e escreveram algumas mensagens neles. Aí, colocaram as respostas da prova do Antônio em um dos envelopes. Só um dos envelopes tem uma mensagem verdadeira dentro dele. As outras 2 mensagens são falsas. O Antônio não pode abrir os envelopes antes de escolher. A primeira mensagem dizia: "Não há respostas da prova aqui". A segunda dizia: "As respostas da prova estão aqui". E a terceira mensagem dizia: "As respostas da prova não estão no segundo envelope". Qual envelope tem as respostas da prova? O primeiro envelope tem as respostas. O primeiro e o segundo envelopes trazem mentiras e o terceiro está dizendo a verdade. Um homem estava dirigindo em uma estrada de terra quando um de seus pneus estourou. Enquanto o trocava, ele perdeu todas as porcas. A estrada estava deserta e o motorista ficou com medo de ficar preso ali a noite toda. Mas uma senhorinha passou perto dele e disse uma coisa que mudou a sorte do pobre homem. Que conselho ela deu a ele? Ela disse para ele tirar uma porca de cada uma das 3 outras rodas e usá-las na 4ª roda. Assim, ele conseguiria chegar à borracharia mais próxima. O Léo estava cursando faculdade de artes e alugou um apartamento junto com seu amigo, o André. O Léo não enxergava bem, então precisava de óculos o tempo todo. Um dia, o André não viu os óculos do amigo e sentou em cima deles. Nem dava para consertar. O Léo ficou tão furioso que gritou com o André e saiu correndo de lá. Ele então ligou para sua namorada e pediu para ela levá-lo a uma ótica, já que não podia dirigir sem óculos. Eles estavam virando em uma avenida principal quando viram o André, que estava deitado entre os arbustos, imóvel. O Léo ligou para a polícia e para a ambulância imediatamente. O André foi levado a um hospital e o policial começou a interrogar as testemunhas. O Léo disse: "Minha namorada estava dirigindo quando vi meu amigo. Nós paramos imediatamente e ligamos para vocês. Não vimos nada suspeito." O policial o prendeu. Por quê? Com problemas de visão e sem óculos, como ele poderia ter visto o André deitado entre os arbustos?
A Lia chamou a polícia. Ela encontrou seu vizinho, um artista famoso, caído no chão do apartamento dele. O homem estava desmaiado e foi levado às pressas para um hospital. A polícia tinha 3 suspeitos. A Lia disse: moro no apartamento ao lado. Ouvi gritos e batidas fortes. Quando fui checar o que estava acontecendo, o encontrei desmaiado no chão. O Zacarias garantiu para a polícia que o artista era seu amigo. Combinamos de nos encontrar no restaurante. Então passei aqui para dar uma carona para ele. E o Samir falou: comprei uma pintura dele. Mas quando cheguei para buscá-la, vi a polícia. Quem é o culpado? É o Zacarias. Se eles combinaram de se encontrar no restaurante, por que ele foi ao apartamento do artista? Você abre os olhos e descobre que está preso em um lugar sem janelas, com apenas uma porta automática. Acima dela, há uma tela grande. De repente, ela acende. Você ouve uma voz abafada. Decifre este enigma e terá sua liberdade de volta. Caso contrário, esta sala estará cheia de gás tóxico dentro de 5 minutos. Depois disso, você vê o enigma. O que será que isso quer dizer? Felizmente, você descobre a tempo que o enigma significa sentado no topo do mundo. Veja estes espelhos e diga qual deles é mágico. É o que a moça do meio está segurando. Parece que ele a ajudou a se livrar de uma verruga. Um empresário está prestes a passar pelos procedimentos de segurança de um aeroporto, quando se dá conta de que alguém roubou sua bagagem. Os seguranças têm 3 suspeitos. A Ana diz que não precisa da mala velha de ninguém. Ela já tem sua própria bagagem. Muito obrigada. O Marcos responde que é um mochileiro e que não precisa de nenhuma bagagem. Tudo o que ele necessita está na mochila dele. O Jonas diz que se envolveu em um acidente de carro recentemente. Seu braço está quebrado e ele torceu o tornozelo e mal consegue carregar o peso do próprio corpo. Rapidinho, os seguranças prenderam o ladrão. E você, já sabe quem é? É a Ana. Ninguém disse pra ela que a mala era velha. Vários policiais estavam perseguindo um criminoso. Ele se escondeu em uma casa qualquer. Quando os policiais entraram na residência, viram que havia uma festa fantasia acontecendo ali, e o criminoso estava fingindo ser um dos convidados. Os policiais observaram as pessoas e logo descobriram quem era o criminoso. Como eles conseguiram essa proeza? É o cara da capa preta. Ao contrário dos outros convidados, sua fantasia era totalmente improvisada. Um capacete de Homem de Ferro, a capa do Batman e a calça do Hulk. Um dia antes de uma conferência popular de blogueiros, o segurança do prédio onde o evento aconteceria recebeu uma mensagem estranha. Um dos blogueiros será sequestrado amanhã. A Mônica ou a Lilian. Era tarde demais para cancelar o evento. Por isso, o segurança resolveu ficar de olho nas jovens. Durante a conferência, as jovens não conversaram com ninguém suspeito. Tudo e todos pareciam normais, mas de repente ficou claro quem estava conspirando contra uma das jovens. E aí, você também conseguiu identificar? Foi a Mônica. Veja só a corda dentro da bolsa dela. Ela queria se livrar de sua concorrente. A Maria estava voltando para casa depois do trabalho quando ouviu um grito. E estava vindo de uma casa ali perto. A jovem entrou lá correndo para ajudar. Ela seguiu a voz e acabou chegando ao porão. Assim que entrou, a porta bateu atrás dela. De repente, 3 portais se abriram em frente a ela. Mas apenas um deles poderia levá-la para fora dali. O primeiro estava cheio de cobras gigantes e venenosas. No segundo, havia uma pedra enorme, suspensa, que cairia assim que alguém pisasse nela. No terceiro, 5 crocodilos famintos estavam esperando pela garota. Por sorte, a jovem escolheu o portal certo e conseguiu sair daquela armadilha. Qual deles era a saída? Ela escolheu o segundo. A Maria jogou os sapatos lá dentro, esperou a pedra cair e depois saiu correndo.